Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aulinha. Espero que vocês tenham anotado e gostado dos resumos que a gente tem feito até aqui. Nós vamos dar continuidade à nossa linha evolutiva dos animais, ok? Então, na última aulinha, a gente falou sobre os nematelmintos que já tiveram o tubo digestório completo. Então, a partir deles, todos os outros animais, absolutamente todos, vão ter o tubo digestório completo também. Os nematelmintos tiveram pseudoceloma e a partir do grupo que a gente vai ver agora, os anelídeos, nós vamos ter um celoma verdadeiro. Então, a principal característica da aula de hoje é esse celoma. O celoma é um preenchimento verdadeiro da cavidade mesoderme, da cavidade do meio de nosso corpinho, vamos dizer assim. E esse preenchimento foi muito importante para a evolução de todos os órgãos, para a complexidade de todos os órgãos dos animais. Tanto que os anelídeos vão ser animais que já vão ter desenvolvido, por exemplo, uma musculatura que vai auxiliar e muito na locomoção. Bom, além, dessa característica de ter um celoma verdadeiro, os anelídeos, eles são muito conhecidos por ter o corpo molinho, Alguns zoólogos também chamam esses anelídeos de vermes. Eu não gosto muito da nomenclatura vermes, para vocês não confundirem com os eumintos, os plateumintos e os nematelmintos. Então, eu não gosto de chamar anelídeo de verme, mas alguns zoólogos gostam e chamam. São pertencentes ao grupo dos anelídeos, as minhocas, as sanguessugas e os néreis. As minhocas são representantes terrestres, as sanguessugas são representantes mais aquáticos, mais de água doce, de lagoas, São representantes mais lacustres, que a gente chama, e os néreis são representantes marinhos. A gente já vai falar um pouquinho deles, mas só para completar as características dos anelídeos. Nós vamos ter um sistema circulatório fechado. Pela primeira vez nos invertebrados, nós vamos falar de um sistema circulatório com vasos sanguíneos, tá? Então, esse sangue não vai extravasar no corpinho do animal. Ele vai ficar retido dentro de vasos sanguíneos. Nós também temos um sangue com hemoglobina nas minhocas. Então, se a gente vê o sanguezinho das minhocas, também vai ser vermelho, ok? Bom, então vamos falar também de cada representante, características reprodutivas e tudo mais. As minhocas, ela pertence ao grupo dos oligoquetas, ou seja, poucas cerdas. Ao longo do corpinho das minhocas, a gente vai ter umas pequeninas cerdas ajudando aí no atrito quando elas se locomovem dentro da terra. As minhocas, elas também vão possuir um clitelo, que é um anel que vai ajudar na reprodução. Embora todos os representantes das minhocas sejam hermafroditas, elas não vão conseguir se autofecundar, como aconteceu nas tênias. Elas vão precisar de uma outra minhoca. As minhocas, elas se unem numa posição contrária a uma das outras, tá? O clitelo vai ser onde vai ter os óvulos. Então, enquanto uma minhoca está passando o espermatozoide para o clitelo da outra, aquela outra também está passando os espermatozoides dela pro clitelo daquela primeira. Então, ao final, nós vamos ter uma dupla fecundação. As duas minhocas vão sair grávidas, as duas minhocas vão sair com ovinhos em seu clitelo. Então, aí fica um pouco mais fácil, essas minhocas desprendem o clitelo do corpinho delas e aí vão nascer novas minhoquinhas, tá? Não tem reprodução assexuada nesses tipos de animais. O segundo grupo de animais são os poliquetas, os representantes são os néreis, são os animais, de muitas cerdas, tá? Então, não são pelos, não são patas, essas estruturas que ficam nos néreis são cerdas. Os poliquetas são dioicos, ou seja, nós temos o feminino e o masculino, e o tipo de reprodução é na água mesmo, então eles liberam os gametas, tanto masculino e feminino, e vão fecundar na própria água. O terceiro e último grupo são os grupos sem cerda alguma, os hirundíneos, representados pelas sanguessugas.
As sanguessugas, elas também são hermafroditas e elas vão precisar de uma outra sanguessuga para a reprodução, mas elas não vão ter o clitelo como acontece nas minhocas. Uma característica interessante das sanguessugas é que elas são ectoparasitas. Essas ventosas, elas conseguem sugar sangue, tá? Então, ecto quer dizer fora, parasita, elas vão ser dependentes de outro animal para sobreviverem. E aí uma questão bem legal, as salivas das sanguessugas, elas têm um anestésico, então a gente não sente quando uma sanguessuga, né, nos pica, quando uma sanguessuga fica no nosso corpinho. E elas também têm um anticoagulante, então elas conseguem introduzir esse sangue a hora que elas quiserem. Elas param também quando elas quiserem. Existe uma espécie de sanguessuga usada para fins medicinais, a Hirundinus medicinalis. Inclusive, uma importante personalidade utilizou esses cuidados, né, de Hirundinus medicinalis e utilizou esses cuidados dessa sanguessuga, dessa espécie que era utilizada na medicina. Justamente, já que ela suga o sangue, então problemas, por exemplo, de hemorragia, de coágulos, então a gente pode utilizar essas sanguessugas, né, para remover. Hoje em dia a medicina já está avançada, então a gente tem equipamentos que fazem isso para nós. Mas na época, uma importante personalidade, a Josefina Bonaparte, esposa de Napoleão Bonaparte, ela utilizou os cuidados médicos das sanguessugas devido a um coágulo. Ela sofreu um acidente um dia, né, ela caiu e formou aí uma hemorragiazinha interna e um coágulo que foi suprido graças à ação das sanguessugas. Uma característica importante dos anelídeos que vocês não podem esquecer, deixei para o final justamente por isso, é o corpo metamerizado, ou seja, o corpo dividido. A partir dos anelídeos, outros animais vão ter essa metarização, mas de uma maneira diferenciada, tá? Os anelídeos, eles vão ter anéis, por isso o nome anelídeo. Cada anel vai ter exatamente a mesma coisa. Então, se eu tenho um par de gânglio num anel, no outro anel eu vou ter um par de gânglio. Se eu tenho vaso sanguíneo em um, no outro eu também vou ter. Então, cada anelzinho são simétricos entre si, eles são iguais entre si, ok? E agora a gente começa mais um grupo de animal que também tem o corpo mole. Esses não são chamados de vermes, tá? Os anelídeos, eles podem até ser chamados, mas os moluscos não são chamados de vermes. Os moluscos, eles também têm o corpo mole. Aliás, esse é o nome, né? Moluscos, animais de corpo mole. Nós vamos ter 3 principais representantes: os gastrópodes, os bivalves e os cefalópodes. E cada representante vai ter a sua característica particular que nós vamos falar na aulinha de hoje também. Mas, de uma maneira geral, os moluscos, eles continuam com as características dos anelídeos, né? Então, eles possuem um celoma verdadeiro, eles possuem um sistema excretor desenvolvido também. Eu não falei, mas o mesmo sistema excretor nos anelídeos e nos moluscos, eles excretam por nefrídeos, que são como se fossem rins primitivos. Então, os moluscos, eles guardam essas características trazidas dos anelídeos e eles evoluem um pouquinho mais na nossa história, principalmente na questão de captura de presa, na questão de alimentação. E vocês vão ver, tá bom? Uma característica peculiar: somente um grupo dos moluscos vão ter o sistema circulatório fechado, assim como nos anelídeos, tá? E esse grupo é dos cefalópodes. Então, quando a gente falar de lulas, de polvos, lembram que eles, além de ter um sistema circulatório fechado, sendo que todos os outros moluscos, o sistema volta a ser aberto, volta a extravasar no corpinho do animal, eles também possuem visão em cores, tá? Mas aí são umas características gerais dos moluscos e agora a gente vai ver cada representante em seu grupo. Então, os primeiros representantes são os gastrópodes. Significa estômagos nos pés. Gastro, estômago, podes, pés. Esses representantes são terrestres em sua maioria, mas também nós podemos encontrar representantes aquáticos, doce e marinhos, tá? São os caramujos, os caracóis e as
lesmas. Caramujos vão ter uma concha apenas com uma válvula, apenas com um bico. Os caracóis vão ter uma concha mais arredondada, enquanto as lesmas não vão ter concha. Aqui uma dica: as lesmas marinhas são as mais bonitas de todos os representantes. Esses animais, eles têm hábitos detritívoros e herbívoros, ok? Então, não são representantes carnívoros, eles são importantíssimos porque eles formam os consumidores de primeira ordem dentro de uma cadeia alimentar, tá? Então, a herbivoria é muito importante para essa ciclagem de nutrientes, para essa transferência de energia ao longo das cadeias alimentares. Questão de corpinho, eles vão ter uma cabeça, pé musculoso e vísceras, geralmente guardadas numa conchinha. Sempre vão ter que produzir muco. Se eles não produzem esse muco, se eles não têm essa pele úmida, eles acabam morrendo, tá? Então, esse muco é importantíssimo para que esses animais consigam se locomover, consigam deslizar. Na cabeça, nós temos os órgãos sensoriais, que vêm através de tentáculos, tá? Não são antenas, são tentáculos. Então, a gente tem tentáculos visuais e os tentáculos táteis. O pé musculoso produz a grande quantidade de muco e ele é o responsável pela locomoção, e as vísceras, onde se guardam todos os órgãos daquele animal. Nessas vísceras, a gente vai ter uma camada, uma membrana, que a gente chama de manto, que vai ser responsável pela secreção de carbonato de cálcio e fosfato, usado na produção da concha. Então, a concha é um mineral que tem a origem de um ser vivo. E como que o ser vivo tem esse carbonato de cálcio, como o ser vivo tem esse fosfato para usar na concha? Através de minerais presentes no solo, presente naquele ambiente. Então, é por isso que quando a gente está na praia, por exemplo, gente, não tirem as conchinhas da areia, tá? Você quer pegar uma conchinha, guardar de recordação daquela praia que você foi visitar, tudo bem, né? Uma conchinha não vai fazer um grande estrago ambiental. Mas imagina se toda a população resolve pegar milhares e milhares de conchinhas. Gente, seria um dano ambiental irreversível para aquele ecossistema. Então, deixa lá as conchinhas elas são depósitos desses minerais e elas com certeza vão ser usadas por animais futuros para produzir futuras conchas, ok? No nosso segundo grupo, nós temos os bivalves, que são animais filtradores. Os bivalves são os animais que possuem duas conchas, eles têm duas válvulas, são aqueles que abrem e fecham, como as ostras, os pectens, mariscos, mexilhões e várias outras espécies. O pé musculoso fica guardadinho dentro das duas conchas e aí eles não vão ter toda a divisão corpórea, todo o esqueminha que os gastrópodes tinham, ok? Eles geralmente se alimentam da filtragem, né, da água, então por isso que é muito perigoso vocês não, ao consumirem esses animais, né, na culinária. Então sempre é interessante a gente consumir com uma procedência adequada, com uma boa forma de consumo, uma boa forma de cozimento, porque eles realmente vão fazer a filtragem daquela água, tá? Seja de água doce ou seja marinho. Então, se tiver alguma toxina naquela água, eles acabam ingerindo aquela toxina também. E o terceiro e último grupo são o grupo dos cefalópodes, os carnívoros. Eles vão em busca da carne, do alimento. São as grandes lulas, polvos, náutilos, sépias. Eles possuem tentáculos, aí é o nome do grupo, né? Céfalo, cabeça, podes, pés. Então, são pés na cabeça. Os polvos são estruturas, são organismos que não vão possuir concha. Os náutilos vão possuir uma concha externa e as lulas e sépias vão possuir uma concha interna, que a gente chama de pena quitinosa. Por isso que ela tem uma estrutura um pouquinho mais ereta. Lembrando das características que eu já falei no início do vídeo, os cefalópodes possuem visão em cores e sistema circulatório fechado, assim como os anelídeos, e eles são os mais desenvolvidos dentro dos moluscos, vamos dizer assim, inclusive porque eles são predadores, e os predadores eles precisam evoluir para
ir atrás da presa, né? Então tem toda uma evolução de captura, de locomoção. Eles são os mais rápidos também em sua locomoção. E aí cada representante vai ter a sua particularidade, né? Os polvos, por exemplo, eles são os maiores disfarces, os maiores seres miméticos dos oceanos. Isto é, eles têm uma capacidade muito grande de imitar outros animais, né? Se esconderem ou então usarem isso para atrair uma presa. Então, cada molusco vai ter a sua particularidade. Encerrando os moluscos com a característica principal desse grupo, uma característica que sempre cai em vestibulares e que muita gente esquece. É a rádula. É uma estrutura raspadora, parece um ralador de queijo. Então imagina uma língua ralador de queijo. Quem tem gato, ou quem já sentiu a língua de algum felino, por exemplo, viu que os gatos também têm uma pequena lixinha, tá? Então vocês podem pelo menos lembrar ou ter a semelhança dele. Mas a rádula é uma estrutura especializada na raspagem de alimentos. Por quê? A língua dos gatos não é especializada a isso, tá? Os gatos têm dentes, os felinos têm dentes, os moluscos não. Então essa língua raspadora, ela era como se fossem os dentes para os moluscos. Só que cuidado, os bivalves não possuem rádula. Aliás, eles são o único grupo de moluscos que não possuem rádula, justamente porque são filtradores. Bom, pessoal, a aulinha de hoje curtíssima. Anelídeos e moluscos são partes, né? São grupos muito fáceis da gente identificar as características e fazer o nosso resumo. Espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje e confiram as próximas aulinhas, porque nós vamos dar continuidade a essa linha evolutiva dos animais. Um beijo e até a próxima aula!